Você já passou por algo que parecia totalmente injusto, doloroso ou simplesmente sem explicação? Uma perda inesperada, uma traição que partiu o coração, uma mudança repentina que você não viu chegar? Talvez você tenha colocado todas as suas esperanças em uma porta que, de repente, se fechou bem diante de você. Nessas horas difíceis, é comum levantar os olhos e perguntar: Deus, por quê? Mas há algo que precisamos lembrar. Deus nunca erra. Nada do que Ele permite em nossa jornada é por acaso. Cada momento, por mais confuso ou difícil que pareça, tem um propósito maior. Hoje quero falar com você de coração aberto. Pode ser que você esteja enfrentando uma dor que ninguém vê, uma fase que parece não fazer sentido algum. Mas quero te lembrar de uma verdade profunda. Não é apenas uma frase de consolo, é uma experiência real. Nada acontece sem um motivo. Nenhuma lágrima é ignorada por Deus. Nenhum instante é desperdiçado. Mesmo que hoje pareça que tudo está fora do lugar, há um plano se formando por trás de cada detalhe. Talvez agora você não compreenda, mas um dia, ao olhar para trás, verá que foi justamente esse momento que te levou a um lugar melhor. Aquilo que hoje parece caos, amanhã pode se transformar no testemunho mais lindo da sua vida. Quando Deus permite algo, é porque Ele está construindo algo em você. Uma lição, uma transformação, uma bênção que vem depois da dor. Por isso, fique aqui comigo. Essa mensagem pode ter sido feita exatamente para você. Eu sei que muitos desejam se conectar mais com Deus, mas por várias razões não têm acesso a uma igreja, não se sentem à vontade em algum lugar, ou simplesmente ainda não encontraram seu espaço. Foi pensando nisso que este canal foi criado. Aqui, você é bem-vindo do jeito que está, onde quer que esteja. Esse é um cantinho para você se aproximar de Deus, sem julgamentos, sem barreiras, sem medo. Um lugar onde você pode ouvir a voz de Deus no meio do seu dia, da sua luta, da sua busca. Se esta mensagem falar com você, curta, comente e compartilhe. Não é só para apoiar o canal, é para que outras pessoas que também estão precisando ouvir uma palavra de esperança possam encontrar este vídeo. Gente que talvez esteja se sentindo sozinha, perdida ou sem direção. Você pode ser o instrumento que leva essa mensagem até elas. Nos comentários, escreva algo simples, mas cheio de fé. Deus tem um propósito. Isso vai reforçar aquilo que estamos prestes a viver juntos. Agora abra o seu coração, porque a palavra que vem a seguir pode ser exatamente o que a sua alma estava esperando ouvir. E eu acredito que o final desta oração pode transformar o seu dia de uma forma que você jamais imaginou. Para nos ajudar a produzir mais conteúdo como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa começar os dias com mais propósito. Parte 1. Quando não entendemos o que estamos vivendo, mas Deus sim. Em certos momentos da vida, enfrentamos situações difíceis que nos deixam confusos e cheios de perguntas. Por que isso está acontecendo? Por que agora? Por que comigo? Sentimos como se tudo estivesse fora do lugar, como se nossos planos estivessem se desmanchando diante de nós. Nesses momentos, é importante fazer uma pausa, respirar fundo e lembrar: Deus enxerga o que ainda não conseguimos ver. Enquanto só conseguimos perceber o agora, Deus já vê o desfecho. Você pode estar olhando para um cenário de dor, mas Ele vê além, um propósito maior sendo construído. A Bíblia, em Romanos 8:28, nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são apenas as coisas boas, mas tudo, inclusive o que hoje parece nos machucar, pode ser exatamente o que Deus usará para nos fortalecer. Nós, seres humanos, muitas vezes achamos que bênção tem a ver com facilidade, beleza ou rapidez. Mas, na verdade, as maiores bênçãos costumam vir através do processo, da dor que molda, da espera que ensina, da perda que revela o valor real das coisas. Deus não tem prazer no nosso sofrimento,
mas ele usa cada situação como um meio de transformação. Como um oleiro que molda o barro com firmeza, ele está trabalhando em nós. Jó é um grande exemplo disso. Ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde, apoio. E mesmo sem entender nada declarou: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Essa é a fé que permanece mesmo no escuro. E no final, Deus restaurou tudo em dobro na vida de Jó. Sua história se tornou um testemunho de que Deus nunca erra, mesmo quando não compreendemos o processo. Então, se hoje tudo parece incerto ou doloroso, lembre-se: Deus continua no controle. Ele não age por impulso, não se engana e nunca perde o rumo. Ao invés de perguntar: "Por que isso está acontecendo?", comece a perguntar: "Para que isso está acontecendo? O que Deus está formando em mim? O que Ele quer me ensinar?" Quando mudamos essa perspectiva, encontramos paz, mesmo sem entender tudo. Porque, às vezes, o que mais precisamos não é de explicações, mas de confiança. E essa fé que persiste é a que transforma tudo. Parte 2. O propósito por trás da dor. Existem momentos em que a dor nos atinge de maneira tão intensa que começamos a pensar que Deus nos esqueceu. Oramos e parece que o céu está em silêncio. Sentimos frustração, angústia e às vezes até vontade de desistir. Mas o que não percebemos é que justamente nesses períodos de aparente silêncio, Deus está agindo, ainda que invisivelmente. A dor, ao contrário do que pensamos, não é sinal de abandono. Muitas vezes é exatamente o oposto, sinal de que Deus está perto, tratando áreas profundas da nossa vida. Como um médico que precisa fazer uma cirurgia para curar, ele às vezes corta, limpa e remove o que está nos prejudicando. Sim, isso dói, mas é para curar, não para destruir. Deus não está distante do seu sofrimento. Ele é um pai que se compadece e, ao mesmo tempo, enxerga além do que você está vivendo agora. Isaías 55:9 nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. O que vemos é só uma parte, Ele vê o todo. Você pode estar enxergando perda, mas Ele já vê restauração. Pode estar sentindo o peso de uma porta fechada, mas Ele já tem outra aberta no tempo certo. E muitas vezes, para que cheguemos ao lugar que Ele preparou, certas coisas precisam sair do nosso caminho. Sejam pessoas, situações ou até temporadas que já cumpriram seu papel. Às vezes, Deus permite que passemos por um tempo de solidão, não como castigo, mas como convite para dependermos somente dEle. Porque quando tudo o que você tinha se vai e só Deus permanece, é aí que você descobre que Ele sempre foi tudo de que precisava. O Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrado. Isso significa que, no seu momento mais difícil, Deus não se afasta, Ele se aproxima. Ele te acolhe, te levanta e começa a moldar algo novo em meio à dor. Assim como o ouro é purificado no fogo e as joias mais valiosas surgem sob pressão, o seu caráter está sendo forjado nessa fase. Você não está sendo deixado de lado, está sendo preparado. Em Jeremias 18, Deus mostra ao profeta a imagem do oleiro moldando um vaso. Quando o vaso se estraga, o oleiro não o joga fora. Ele o refaz. Isso nos ensina que, mesmo quando nos sentimos em pedaços, Deus continua nos moldando. Agora, segundo o plano dele, não o nosso. Queremos ser usados, queremos crescer, queremos mais de Deus. Mas às vezes não queremos o processo. Queremos as promessas, mas sem passar pelas provas. Só que tudo que é grande exige preparo. Deus não entrega algo que você ainda não está pronto para sustentar. Antes de te colocar diante de grandes oportunidades, Ele trabalha seu coração em silêncio, te ensinando humildade, te ensinando a servir mesmo quando ninguém está olhando. Porque aquilo que hoje parece dor, amanhã será parte do seu propósito. O que hoje você não compreende, no futuro será testemunho. A lágrima de hoje será a força de amanhã. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus.
Ele transforma a dor em ferramenta, a luta em preparação, a espera em crescimento. Então, não veja a dor como um fim. Veja como um processo, um passo no caminho de algo maior que Deus está construindo. Porque mesmo que você não entenda tudo agora, pode ter certeza de uma coisa: Deus sabe exatamente o que está fazendo. Parte 3. Quando Deus fecha portas, Ele também está te protegendo. Existem momentos na vida em que tudo parece desabar. Uma oportunidade que parecia certa desaparece. Um relacionamento termina. Um sonho não se realiza como você esperava. Nessas horas, a dúvida surge. Onde foi que errei? Sentimos como se tivéssemos perdido algo precioso, ou como se Deus tivesse se calado. Mas, na verdade, quando Deus fecha uma porta, Ele não está te punindo, está te guardando. Ele sabe o que você não sabe. Enxerga perigos escondidos, intenções que você não percebe e caminhos que parecem promissores, mas te afastariam do propósito dele. Às vezes, o que parece bom aos nossos olhos pode ser um desvio disfarçado. Pessoas que parecem confiáveis podem ter motivações erradas. Lugares que aparentam paz podem esconder dores profundas. Por isso, quando algo não acontece como planejado, ao invés de se revoltar, talvez seja hora de agradecer. Em Apocalipse 3:7, a Bíblia diz que Deus é aquele que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Isso significa que, se algo se fechou, é porque Ele viu algo que você não viu. E sim, Ele tem algo melhor reservado. Também é importante lembrar, muitas vezes, as portas que se fecham são respostas diretas às nossas próprias orações. Quando pedimos a Deus que nos guie, que nos livre do que não é dele, Ele começa a agir. E isso muitas vezes envolve perdas. Pessoas se afastam, planos desmoronam, estruturas caem. Dói, mas é necessário. É como a poda de uma árvore. O corte machuca, mas é essencial para que ela dê mais frutos. Como disse Jesus em João 15:2, todo ramo que dá fruto será limpo para que produza ainda mais. Se hoje você sente que está perdendo coisas, talvez isso não seja sinal de fracasso, mas de crescimento. Deus está te moldando, não te rejeitando. E é justamente nesses momentos que a fé é colocada à prova. Crer quando tudo vai bem é fácil. Difícil é confiar quando nada sai como planejado. Mas é nesse lugar que Deus nos convida a depender dele por completo. Pense em Moisés. Ele tinha tudo no palácio, mas Deus permitiu que ele fosse rejeitado, exilado e vivesse anos no deserto. Por quê? Porque o plano de Deus para Moisés não era ser príncipe, mas libertador. E para cumprir essa missão, portas precisaram ser fechadas. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Não é o fim, é preparação. Deus fecha portas para que você chegue ao destino certo com o coração certo. E quando chegar lá, você entenderá que tudo o que foi tirado abriu espaço para algo maior. Não por acaso, mas por amor. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele não está te afastando do melhor. Está te levando até Ele. Parte 4. Quando Deus silencia, Ele ainda está falando. Um dos momentos mais difíceis na jornada de fé é quando buscamos a Deus com sinceridade. Oramos com fervor, mas tudo o que recebemos em troca é silêncio. A ausência de resposta pode ser confusa, dolorosa, até desesperadora. A mente começa a questionar: será que Deus me abandonou? Será que Ele não me ouve mais? Mas é preciso entender uma verdade fundamental. O silêncio de Deus não é sinal de rejeição. É parte do processo de amadurecimento. Ele não deixou de ouvir você. Ele está agindo de uma forma que, por agora, você ainda não pode perceber. Assim como um professor que permanece calado durante a prova, Deus muitas vezes fica em silêncio, não porque se ausentou, mas porque está observando se o que você aprendeu vai sustentar sua caminhada. É nesse silêncio que a fé é lapidada. Porque confiar em Deus quando tudo está visível é fácil, mas crer quando não se vê nada, isso é fé genuína.
Como diz Abacuque 2:3, a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Embora pareça demorar, espere, pois certamente virá. Veja o exemplo de Lázaro, em João 11. Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, crendo que ele curaria seu irmão doente, ele não foi imediatamente. Esperou 2 dias. Lázaro morreu. Tudo parecia perdido. Mas Jesus tinha um propósito maior: mostrar que seu poder ia além da cura, alcançava até a ressurreição. O silêncio fez parte do milagre. Foi preciso dor, espera e aparente derrota para que a glória de Deus se manifestasse com mais intensidade. Muitas vezes é exatamente isso que acontece conosco. Fazemos tudo certo. Oramos, jejuamos, obedecemos, e mesmo assim, nada muda. Nesses momentos, o inimigo tenta plantar mentiras. Você não tem mais valor. Deus te esqueceu. Mas não acredite nessas vozes. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele pode estar moldando seu coração, preparando outras pessoas, alinhando circunstâncias, tudo isso no tempo certo, do jeito dele. O salmista Davi também enfrentou esse tipo de silêncio. No Salmo 13, ele começa perguntando: "Até quando, Senhor, esquecerás de mim?" Mas, ao final do salmo, ele afirma com confiança: "Eu confio na tua misericórdia." Ele passou da dor da dúvida à firmeza da fé, sem que a situação mudasse. Isso é o que o silêncio nos ensina: a confiar, não no que sentimos, mas em quem Deus é. Há lições que só o silêncio ensina. Ele nos faz depender mais de Deus, ouvir sua voz com mais clareza e andar não por vista, mas por fé. E como uma semente que é plantada e demora a brotar, muita coisa pode estar acontecendo no invisível da sua vida agora. Debaixo da terra, as raízes estão crescendo. Quando o tempo certo chegar, o que está escondido vai florescer com força. Portanto, se você está vivendo um tempo em que Deus parece calado, não desanime. O silêncio dele é parte da formação, não do abandono. Ele continua sendo Deus, continua sendo fiel, e está mais perto do que você imagina. Confie, espere. Porque o silêncio de Deus, na verdade, carrega um propósito. E quando ele falar novamente, tudo fará sentido. Parte 5. Quando a dor faz parte do propósito de Deus. Nem sempre é fácil aceitar que, às vezes, o sofrimento faz parte do plano divino. Muitos acreditam que caminhar com Deus significa viver apenas momentos felizes, caminhos tranquilos e bênçãos constantes. Mas a realidade bíblica e da vida mostra que Deus também permite dores, não por crueldade, mas por amor e propósito. A dor pode ser a ferramenta que Ele usa para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e aprofundar nossa intimidade com Ele. Há situações que nos esvaziam completamente por dentro. No início, parece que tudo está desmoronando, mas esse vazio, muitas vezes, é o espaço necessário para que Deus derrame algo novo. Uma unção mais profunda, uma visão mais clara, uma fé mais sólida. O apóstolo Paulo, um servo fiel e dedicado, passou por naufrágios, prisões, traições e privações. Mesmo assim, afirmou em Romanos 8,18: "Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós." Paulo não negava a dor, mas a colocava na perspectiva certa. O sofrimento nas mãos de Deus nunca é em vão. Cada lágrima pode regar uma nova estação. Cada dor pode gerar maturidade. Cada crise pode revelar um propósito escondido. Em Isaías 48:10, o Senhor diz: "Eis que te purifiquei, te provei na fornalha da aflição." Isso mostra que o processo mais transformador nem sempre é o mais confortável, mas é o mais necessário. Isso não significa que devemos aceitar a dor passivamente ou buscá-la como forma de espiritualidade. Não. O que Deus nos convida a fazer é olhar para o sofrimento com propósito. Entender que, se Ele permitiu, é porque há algo a ser trabalhado, algo que precisa ser curado, algo que Ele deseja reconstruir em nós.
O inimigo quer usar a dor para nos destruir, mas Deus pode usá-la para nos fortalecer, nos elevar, nos preparar. Veja o exemplo de José, um jovem cheio de sonhos que foi traído, vendido como escravo e preso injustamente. Tudo parecia dar errado. Mas, no fim da história, ele mesmo reconheceu, em Gênesis 50:20, "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas." Isso mostra que o que parecia ruína era, na verdade, a rota para o cumprimento de um propósito eterno. Deus não ignora a sua dor. Ele recolhe cada pedaço do seu coração, cada ferida, cada desilusão, e transforma tudo isso em algo belo. Às vezes, o que está sendo removido da sua vida é apenas a casca, e o que está sendo revelado é o ouro que Ele colocou dentro de você. O sofrimento não define quem você é, mas pode revelar quem você está se tornando. Se hoje você se encontra em um vale, sentindo-se sozinho, incompreendido ou quebrado, lembre-se, você está nas mãos do oleiro. Ele ainda está moldando você. Sua história não terminou. O que agora é dor, amanhã pode se tornar testemunho. O que hoje te faz chorar, amanhã será força para consolar outros. Confie, Deus não desperdiça nenhuma lágrima. E se Ele está permitindo esse processo, é porque está preparando algo maior. Algo que vai além da sua compreensão atual, mas que será para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Parte 6. A espera. Faz parte do propósito de Deus. Esperar é uma das provas mais difíceis para quem decide confiar em Deus. Não se trata de esperar alguns minutos ou horas, mas sim dias, meses e até anos por algo que o coração deseja profundamente. Uma resposta, uma cura, uma promessa. É nesse tempo de silêncio que muitos se sentem desanimados, pensam em desistir ou até acreditam que Deus os esqueceu. Mas a verdade é que a espera não é um castigo. É uma ferramenta que Deus usa para moldar o coração e alinhar nossos desejos à sua vontade. Deus não age com pressa. Ele trabalha no tempo certo, e esse tempo é sempre o melhor. A Bíblia afirma em Eclesiastes 3:1 que tudo tem seu tempo determinado. Isso inclui seus sonhos e orações. Enquanto você espera, Deus não está parado. Ele está trabalhando em você, purificando suas intenções, fortalecendo sua fé e preparando você para o que virá. Abraão, por exemplo, recebeu uma promessa grandiosa, mas esperou anos até que se cumprisse. Mesmo assim, não perdeu a fé. Romanos 4:20 diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Isso mostra que a espera também é lugar de fidelidade. Não basta apenas crer, é preciso continuar obedecendo. Muitas vezes o que pedimos não chega porque ainda não estamos prontos para receber. O mesmo aconteceu com Davi. Ungido rei ainda jovem, levou anos enfrentando perseguições antes de subir ao trono. Esse tempo serviu para prepará-lo, para formar o caráter e a maturidade que ele precisaria como líder. A espera foi o campo de treinamento para a promessa. Se hoje você está nesse tempo de espera, não veja isso como atraso, mas como parte do processo. Deus não está te punindo, está te aperfeiçoando. O que Ele tem para você não é pequeno. Por isso, continue confiando, orando, caminhando. Como está escrito em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar em Deus é se mover com fé, mesmo sem ver. E lembre-se, Deus nunca desperdiça um tempo de espera. Quando tudo estiver pronto, você, o ambiente e as pessoas envolvidas, Ele vai agir. E tudo fará sentido. Parte 7. Deus usa o inesperado para te levar ao lugar certo. Nem sempre o caminho que parece certo aos nossos olhos é o caminho que Deus escolheu. Muitas vezes, Ele nos surpreende usando situações que jamais imaginamos para nos conduzir ao propósito verdadeiro. Deus trabalha de forma diferente da nossa lógica. Ele nos tira da zona de conforto, muda planos, fecha portas, não para nos punir, mas para nos alinhar com o que realmente importa.
Temos a tendência de planejar tudo, metas, direções, prazos. E está tudo bem sonhar e organizar. Mas quando algo inesperado acontece e muda tudo, logo pensamos que falhamos. No entanto, nem toda mudança é derrota. Às vezes é só Deus reposicionando você. Ele vê o futuro, enxerga o que você não pode ver agora. O que parece um passo para trás pode, na verdade, ser o início do caminho certo. Veja Moisés. Criado no palácio, com privilégios e educação, parecia que ele tinha tudo para cumprir um grande destino ali. Mas um acontecimento inesperado o levou ao deserto. Lá, longe de tudo, Deus falou com ele e revelou sua verdadeira missão. Aquele lugar improvável foi o ponto de partida para o propósito de sua vida. A perda aparente era, na verdade, preparação. Isso pode estar acontecendo com você também. Talvez algo tenha mudado de repente, e você se sente perdido. Mas e se isso for exatamente o que Deus vai usar para te levar mais longe? Muitas vezes, a resposta de Deus vem disfarçada de mudança, de corte, de recomeço. Ele fecha portas, mexe em estruturas, mas sempre com um propósito maior. Provérbios 16:9 diz que o ser humano faz planos, mas é o Senhor quem dirige seus passos. Isso significa que você pode sonhar, mas é Deus quem define o caminho ideal. E quando você confia, até o que parecia desvio se transforma em direção. Lembre-se de Ruth, viúva, estrangeira, sem perspectivas. Ainda assim, escolheu seguir Noemi, e essa simples escolha a colocou no caminho da promessa. Ruth se tornou parte da linhagem de Jesus. Como? Porque teve fé no meio do caos. Deus ama usar histórias improváveis para realizar planos eternos. Talvez o que você esteja vivendo hoje pareça confuso, doloroso, sem sentido. Mas Deus não perde o controle. Ele sabe o que está fazendo. Confie, mesmo sem entender. Porque o que hoje é surpresa, amanhã pode ser testemunho. E quando o plano dele se cumprir, você vai reconhecer: foi Deus desde o começo. Parte 8. Quando perdemos algo importante, sentimos dor e questionamos Deus. Mas essa perda muitas vezes serve para abrir espaço para algo melhor em nossa vida. Deus sabe o momento certo para que deixemos ir o que já cumpriu seu papel, mesmo que isso doa. Assim como um ramo que precisa ser podado para dar mais frutos, nossas perdas são parte do crescimento espiritual e do propósito divino. O fim de uma fase não significa abandono, mas sim uma nova direção que Deus está preparando. Para receber o novo, é preciso soltar o passado. A perda vista com fé torna-se um passo essencial rumo ao chamado e às bênçãos que Deus tem reservado para nós. Se esta mensagem falou ao seu coração, não a mantenha em silêncio. Compartilhe com alguém que esteja precisando de um novo começo, de direção, ou simplesmente de um toque de Deus em sua vida. Deixe seu comentário como um passo de fé, escrevendo: hoje escolho começar meu dia com Deus e confiar plenamente em sua vontade. Ao fazer isso, você se une a uma jornada de fé e entrega, ajudando a espalhar esperança, consolo e luz a outras pessoas que também anseiam por viver dias mais alinhados com o propósito divino. Que a presença de Deus te envolva desde o amanhecer até a última oração da noite, e que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração em todos os caminhos. Amém. E se você chegou até aqui com o coração aberto, sentindo cada palavra, não é? Não pare agora. Clique no vídeo ao lado, no card, e deixe essa esperança continuar aquecendo sua alma. Tem mais uma mensagem especial esperando por você. É só um clique.